negócio delas com Miriam Camocho, contabilista e economista, como já disse a minha colega Crimilda Lohana. Como estão os nervos, Miriam? Na verdade, estou tranquila. Eu, como sempre, gostei de falar ao público, então estou tranquila. Então fiz bem mesmo de insistir, eu quero ter a Miriam no estúdio da Rádio Metro, até conseguir ela. Pois, cá estou. Para falarmos deste tema bastante pertinente, que é a gestão financeira para pequenos empreendedores. Atualmente, nós temos visto o surgimento de muitos empreendedores, mas infelizmente ainda sentimos a necessidade de educar estes empreendedores para poderem ingressar de uma maneira certa para o mercado de empreendedorismo. Exato. E para aqueles mesmo que têm esta necessidade de começarem a empreender, como então começar a organizar as suas finanças? Parece clichê ou algo muito básico, mas eu acredito ser o ABC, ou que tem que ser o ABC dos empreendedores atualmente que começam, que é o hábito de poder separar as finanças. Há quem diz, não, isso é o básico para quem está começando a empreender, isso é a música para os ouvidos que todo mundo diz, porém é o ABC, que é primeiro tu saberes separar as tuas contas pessoais e as contas dos teus empreendimentos, porque só aí é que você vai conseguir identificar as fontes principais e as secundárias do teu empreendimento. Este é o primeiro passo, separar as finanças. Fala-se muito de finanças, mas eu gostaria aqui que a Miriam nos dissesse, né, dissesse ao ouvinte o que é a gestão financeira, porque fala-se muito de finanças. O que é isso? Como é que podemos fazer isso? Podemos considerar, em várias ideologias, nós podemos considerar a gestão financeira a capacidade que as pessoas têm de poder identificar as áreas onde usar o dinheiro e como usar. Porque a gestão é de uma maneira bem mais abrangente e vem ali a financeira. Então, é para nós conseguirmos identificar quais são as áreas em que nós vamos usar o dinheiro e ter resultados assertivos. Qualquer pessoa pode ter essa gestão? Ou isso é mais para empreendedores? Todos nós podemos, tem forma de como todos nós, né, não necessariamente sermos empreendedores, economistas, contabilistas e tudo mais, e termos uma gestão financeira. Há quem diz, é muito difícil ter, isto é mesmo para os economistas, até chamam os economistas de agarrados, né? Isso é para os economistas. Será que todos nós podemos fazer essa gestão dos nossos recursos financeiros? Podemos, porque isso não surgiu inicialmente da escola. A gestão começou a surgir até da casa dos nossos pais, as nossas mães, até as ungueiras. Nós conseguíamos ver ali os nossos pais, a maneira com que faziam o gerenciamento do dinheiro, da sobrevivência. Porque nós hoje vimos muitos que são bons em gestão financeira, não descartando o fato dos que estudaram bastante, nem todos tiveram o domínio da área contabilidade da gestão financeira como estudo principal. É a base do tirar isto, sobrar isso. Mas o desfoco começa quando não se tem objetivo para o determinado dinheiro. Mas todo mundo sabe que se eu comprar isto, sobrar isso, tenho que sobrar isso para aguentar até o final do mês, tenho que fazer economia para isso e isso. Senão as bases todas surgem de casa e nós mulheres somos consideradas as melhores gestoras nesse aspecto. Será? Eu aqui já estou a me rever. Para o lar, diz-se que somos as principais. Nós conseguimos identificar quais são as áreas importantes onde colocar o dinheiro. Podemos ser um pouquinho malucas em alguns aspectos, vamos comprar uma peruca a mais, fazer o cabelo com o dinheiro que nos dá mais, mas no fundo nós sabemos onde é a área principal para colocarmos o dinheiro, principalmente se for em casa. E esta gerência também ocorre quando já temos um negócio? Na área financeira torna-se obrigatório quando se torna empreendedor, no empreendedorismo. Porque eu costumo dizer, tem um ditado que diz, vender é muito bom, mas não cuidar das finanças frustra. É o contrário, vender motiva, não cuidar das finanças frustra. Então, quando nós como empreendedores começamos a empreender, nós podemos ter um fluxo de venda enorme, mas se nós não conseguirmos gerenciar aquilo que nós temos, vamos nos frustrar e vamos acabar por pensar até que ou o negócio que nós fazemos não é rentável, ou desistir até, se calhar até. Mas nós é que não conseguimos gerenciar este dinheiro.
Mas como gerenciar? Eu, quando tocamos assim nestes pontos, eu me revejo muito, porque a Virgília, até que é minha colega, sabe, eu também gosto de vender, mas quando eu já tenho os meus lucros, eu acho que vem fico os ali lucros. maluca. Fico ali maluca e, pá, basta ver uma coisa que eu goste e queira para mim, eu vou comprar sem pestanejar. Isso Então, isso é como- com dinheiro do teu negócio. exatamente, como gerenciar? É muito difícil. Ok. Normalmente as minhas mentorias eu costumo perguntar assim, qual é o objetivo do teu negócio? Uhum. Sabes qual é o objetivo? O teu porquê da abertura do teu negócio? Porque só quando você saber o porquê do teu negócio é que você vai começar a pensar e vai doer quando você tiver a gastar o dinheiro no teu negócio. Então, possa ser esse o principal problema, que as pessoas começam um negócio sem saber porquê, se é para ter independência financeira, porque começam um negócio e depois a tendência é gastar porque ele acha que só tem que ter dinheiro. Exato. E depois, quando há retorno do dinheiro, ele não investe novamente naquele dinheiro. Este é o maior problema, não sabermos o porquê de determinados negócios que a gente faz. Exato. E assim, na sua mentoria, qual é assim a dica, né? Porque as minhas colegas aqui estão mesmo a precisar. Tem a Cremilda e eu vou já lhes estender aqui na nossa contabilista, na nossa convidada, que são mesmo consumistas. Então, quais são as dicas que a Miriam dá para quem quer iniciar um negócio? Faz o ABC, saiba primeiro o teu porquê. O ABC que eu já disse, né, que tem aquilo com separar. Tem outros pontos, mas eu gosto muito de começar por separar. Faz uma limpeza do teu porquê, né? Muitos nós acabamos começando com simplesmente tenho algo que dá certo, vendo compro a 1.000, vendo a 2.000, tiro 1.000. Mas o conselho que eu dou é que passemos a estruturar aquilo que é o nosso plano de negócio, identificar o porquê que nós estamos a abrir aquele negócio. Se nós não tivermos um porquê e ter uma visão a longo prazo do empreendimento que nós queremos abrir, vamos errar constantemente. Então, eu digo o conselho, quando estás a abrir um negócio, não vá pela demanda, não vá pelo fato de todos estarem a fazer, porque a tua amiga está a vender peruca e deve estar a dar certo, tu também vais começar a fazer. Faça uma estrutura fixa e firme para tu saberes onde é que vais colocar o teu dinheiro logo que tiveres lucro. Porque se tu não tiveres lugar para colocar o teu dinheiro quando tiver lucro, tu vais gastar aleatoriamente. Então faz um plano a longo prazo, médio e longo prazo. Eu vou lucrar, vamos assim dizer, 5 milhões do Kwanza. O que é que eu vou fazer com esses 5 milhões do Kwanza? Quando eu conseguir alcançar? Não, porque se quando chegar esses 5 milhões do Kwanza, você não vai saber o que fazer. Vais fazer o quê? Vais gastar pela primeira coisa que aparecer. Estabeleça um porquê. Faça planos a médio e longo prazo e quando este dinheiro chegar, vai ao chute, diretamente para aquilo que você quer fazer. Miriam, explica-me um pouquinho sobre a diferença que há sobre custo fixo e custo variável. Como é que funciona isto? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso e é algo que eu falo muito nas minhas mentorias. Muitos empreendedores ainda têm esta dificuldade de conseguir identificar os custos fixos, como o nome já diz, é tudo aquilo que você terá que pagar mensalmente, mesmo que não houver venda de nada. Tu tens ali uma pastelaria, se venderes ou não venderes, tu vais ter que pagar mensalmente a renda. Se venderes ou não venderes, tu vais ter que pagar mensalmente a luz, porque aquele dinheiro tem que sair todos os meses. Os salários. Se você vender ou não vender, tu tens que pagar aquele salário. Então constitui um custo fixo, tudo aquilo que não depende da venda para ser pago. Só aplica-se a grandes empreendedores? Não, a pequenos também. Pode-se ter a pequenos. Vamos exemplificar um negócio de um custo fixo. Existem vários, não me vem assim um na cabeça, mas para os pequenos empreendedores existem custos fixos. Claro que existe. Se for até internet, se for um plano limitado, né, que eu sei que mensalmente tenho que pagar 23 mil kwanzas para conseguir trabalhar, para empreendedores digital, isso é um custo fixo. Se for a planos limitados, vai variar muito. Já os custos variáveis são aqueles que dependem muito da volatilidade da empresa, da venda. Quanto mais eu vender, mais eu gasto. Quanto mais eu vender, mais embalagens eu tenho que comprar. Quanto mais bolos eu fazer, mais trigo tenho que comprar. Então, depende muito das vendas e da produção em massa do teu negócio. É dessa forma que você vai conseguir estabelecer. É estas diferenças que existem. Um tem que existir mensalmente, com venda ou sem venda, e os outros dependem muito da venda.
E, a Miriam falou aqui do custo fixo em que o empreendedor ou o empresário, ou em que nível esteja, tem que pagar, vendendo ou não. Então, como lidar com os imprevistos? Uma vez que eu tenho um empreendimento e naquele mês, por exemplo, não vendi nada, não ganhei nada, mas ainda assim eu tenho que pagar algumas despesas, né, que fazem parte deste pagamento fixo, né? Assim Principalmente se for o salário dos meus funcionários. Podemos considerar já que é um custo fixo. É isto. Sim. Como? Normalmente tem que ter reservas. Os caras têm que ter reserva. Nós temos que ter reserva. Normalmente no plano de negócio, quando nós estamos a estudar um plano de negócio, envolve muitas das vezes também a logística, os valores que nós temos que ter em reserva. Quando nós estamos a investir, não vamos investir o dinheiro todo. Temos 1 milhão, vamos investir 1 milhão. Não. Tu tens que ter uma margem de segurança depois de tu fazeres o investimento. E é daí onde vais conseguir sustentar a tua empresa a médio prazo. Quando ainda não tiveres a ter lucro, é aquele dinheiro que você vai ter como sustentabilidade. E o mesmo para os pequenos empreendedores. Por isso é que quando nós somos pequenos, trabalhamos sozinhos, porque ainda não temos como contratar outras pessoas. Mas quando nós começamos a contratar outras pessoas, temos que ter ali uma margem de segurança. E se dá certo, costumo comparar isso a pessoas que têm filhos e pessoas que não têm filhos. Quando nós não temos filhos, nós não temos muito aquela de pensar, não, tenho que pensar no meu filho, não posso sair do emprego porque quem que vai sustentar? É como teres uma empresa. Mas quando tu estás sozinha, não vou arriscar, eu ainda consigo, não estou sozinha, não tenho, se eu passar fome, estou sozinha. É exatamente assim que funciona. Mas tu tens que ter uma margem. Quando tens filho, tu sabe que tens que ter uma margem de segurança ali. Se o meu filho cair aqui agora, tenho que ter alguma coisa para poder socorrer. Funciona exatamente assim nas empresas. E como calcular o preço de um produto? Ai, Camila, tens que se inscrever na minha mentoria. Tens que se inscrever. Eu estou mal. Eu reconheço. Dia 17 de maio, eu tu reconheço. Tens que estar na masterclass. Estarei lá. Tens que estar na masterclass. Normalmente o preço, existem várias maneiras de precificar. Errada estaria a te dizer se existe uma fórmula principal. Mas a básica tem a ver com a soma de todos os teus custos fixos mais os teus custos variáveis por unidade. Aí já vem uma outra métrica, tu tens que aprender a fazer os custos por unidade. Vamos exemplificar, se tu pagas a renda, tu vais fazer aquilo a dividir por 30, tu vais encontrar o teu custo fixo por unidade. E sucessivamente para os outros os custos. Pegas, somas os teus custos variáveis, os teus custos de produção e depois vai dar um valor. Depois acrescentas a tua margem de lucratividade, tu tens o teu preço. Deu para perceber? Sim. E a partir daí tu consegues funcionar. Tu já sabes que quando tu venderes um produto, tu já tens o valor fixo por unidade, vais conseguir cobrir o teu custo por unidade, tanto fixo como variável, vais acrescentar a tua margem de lucratividade e vendes o produto. E assim que o produto chegar, tu já consegues fazer a divisão certa. Ou seja, não basta aqui só querer empreender, não basta aqui só querer ter os lucros, é necessário que se faça estas todas matemáticas, né, naquilo que é o seu próprio negócio. Porque eu, muito sinceramente, sempre que tentava empreender, eu não pensava que não, depois de eu ter o meu negócio, eu ainda teria de fazer assim muitas contas, conforme a Miriam está aqui a dizer. Não só depois, antes também, antes de começar. O correto é antes. O correto é mesmo antes. Antes de começar. É mesmo antes, né? É antes. É muito importante não menosprezarmos esses aspectos, porque, como disse, vender é motivacional, mas dinheiro frustra. Começa a ver aí as coisas e começam a fazer muita confusão. É muito importante, por isso é que na mentoria do dia 17 eu vou falar exatamente sobre esses aspectos. Do básico ao avançado com relação a finanças na área de empreendedorismo. Eu, quando comecei a empreender, eu fazia muita besteira e hoje eu admito isso. Acredito que sejam as besteiras que cometemos também. As besteiras que eu cometi exatamente me ensinaram hoje a fazer certo. Eu tive que estudar, tive que fazer formações, tive que aprender, tive que fazer na prática em mim, para depois decidir fazer para ensinar para outros. E enquanto contabilista, gestora financeira, né, de profissão,
eu consigo navegar nos empreendimentos de várias pessoas e conseguir analisar as estratégias que eles usam para conseguir ter o sucesso que atualmente têm. E a maior parte tem a ver com o manuseamento do dinheiro. Não tem erro. Para quem encher um balde, você tem um furo embaixo. E essa visão que muitos empreendedores não passam, principalmente na internet. As pessoas aconselham a empreender, mas não dão conselhos sobre de ferramentas, de formações, por exemplo, como a Miriam aqui disse, a fazer. Só dizem que tens que empreender. E depois nós começamos a ver empreendedores com preços absurdos. E vão dizer, não, tu não és o meu público-alvo. Mas, na verdade, olha, tá correto. tocaste neste assunto, o preço também tem muito a ver com o mercado. Meu Deus. Então, se vamos supor que eu quero uma bolsa de 300 mil kwanzas e eu não tenho, mas eu quero aquela bolsa, eu vou lá perguntar e a moça me diz o preço e depois eu digo, não, está muito caro. E ela vai dizer, minha querida, se está caro o preço é porque tu não és o meu público-alvo. Muitas das vezes é real. Né? Sim, também. Não vamos aqui menosprezar o fato das outras empreendedoras terem preços específicos. Por quê? A pessoa que, como eu disse inicialmente, a pessoa que faz um preço, ela calculou. O custo dela é maior que o nosso. Se ela paga uma renda e a divisão dos custos dela de produção por unidade não são os mesmos que o nosso. Por que questionar? Mas assim, Miriam, não acha que tem umas empreendedoras não, realmente que tem. exageram? Tem. Por exemplo, hoje em dia fala-se muito da fonte. Na fonte, uma blusa está a 3 mil kwanzas e a empreendedora ela vem meter a 25 mil kwanzas. É algo muito comum nas redes sociais. Acontece, mas eu não posso crucificar as minhas companheiras de mercado. Não posso. E mais, nós teremos daqui a pouquinho, são 14 horas e 58 minutos. Estamos em conversa com Miriam Camoche, contabilista e empreendedora. Ela está aqui a dar algumas dicas sobre o nosso tema, como organizar as finanças do seu pequeno negócio. Nós vamos para um curtíssimo intervalo, porque vem aí o Elias Kawanda, ele que vem nos informar sobre aquilo que vai às 18 horas e ponto no Jornal da Rádio e Metro. Continue ligado a 91.3. Horas e 3 minutos e nós já estamos de volta com o seu programa Elas e as Sextas e nós temos como convidada hoje a Miriam Camoche, ela que está a participar da rubrica Negócio Delas. A nossa conversa com Miriam Camoche já está assim na reta final, mas claro, ela não poderia sair deste estúdio da Rádio e Metro sem antes mesmo dar aquelas dicas boas para toda mulher e não só que queira empreender ou começar o seu negócio. Então, já na reta final, eu deixo aqui pontos essenciais indispensáveis para nós empreendedoras, que vou dizer assim, 3, vou separar em 3. SPR, que é separar, registrar, planejar. Tenha isso como diário e mantra para sempre começar e acordar para as atividades empreendedoras. Anotar todas as entradas e saídas das empresas, montar o orçamento mensal para conseguir saber quanto é que você tem que gastar, quanto é que você não tem que gastar e estabelecer limite. Criar reservas financeiras para evitar decisões impulsivas, estresse no decorrer do mês. Criar uma mentalidade financeira responsável e estratégica como ponto principal. É importante nós termos uma mentalidade antes mesmo de ser quem nós queremos ser. Então, isso vai nos ajudar a auxiliar e a balancear aquilo que nós queremos da maneira certa. Ferramentas, planilhas, para se fazer esse controle, né? Para se ter esse controle. Eu aconselho, vou recomendar a mim mesma. Venda da minha peixe. sardinha. Eu tenho ferramentas de gestão financeira disponíveis para empreendedores e para uso pessoal também. Tenho um Organize 2.0, que é uma planilha voltada à gestão financeira pessoal, porque eu acredito que antes de nós termos uma ferramenta para gerir o nosso negócio, nós precisamos nos reaver e depois aplicar no nosso negócio. Também tem a planilha Business Cash Flow, que é para os empreendedores, para poder permitir com que os empreendedores consigam saber a entrada e a saída. Já tem em físico, que lancei recentemente, que é o Organize
2.1, ou um planner financeiro que permite os empreendedores terem uma visualização abrangente diária do seu negócio. Aquilo é um caderno para um empreendedor, na prática mesmo. E dia 17 de maio vem a minha Masterclass Empreender com Finanças, que vai ser um evento magnífico de 5 horas intensivas na prática, com estratégias e métodos para ajudar empreendedores a se organizarem financeiramente. Muito bom, então aproveita já deixar aqui o nome das suas redes sociais ou qualquer outra rede, né? Rede não, qualquer outro contacto, onde os nossos ouvintes podem encontrar a Miriam, onde podem saber mais sobre o workshop e sobre as ferramentas que aqui mencionou. O meu Instagram é Miriam Camoche, em todas as redes sociais, vou assim dizer. Miriam Camoche no Instagram, Miriam Camoche no TikTok e Miriam Camoche no Facebook. Lá pode-se encontrar todas as informações com relação aos meus materiais. E para a mentoria tem um número específico, que é o 951 28 78 78. 951 28 78 78 para as inscrições para a mentoria. Beijinhos e abraços para quem vão. Eu mando meu abraço para minha mãe, Dona Sabrita Lopes, para o meu pai, João Camocho, aquele senhor, um beijinho, e a minha irmã, Teresa Camocho, que são as minhas pessoas especiais de coração. Miriam, agradecemos mais uma vez por teres aceito o nosso convite. Com certeza é o primeiro de muitos. Amém. E queremos contar sempre com a tua disponibilidade de cá estar. Obrigada e boa continuação para todos os ouvintes também. Obrigada. E foi assim a nossa conversa com a contabilista empreendedora Miriam Camoche. Para você que ainda tem algumas dificuldades de gerir os seus negócios, siga nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp não, WhatsApp até também, porque já deixou aqui os contatos.